sua Bíblia, no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, ele tem uma mensagem introdutória do livro de Apocalipse. Antes de Deus revelar os grandes acontecimentos ao apóstolo João, ele começa a mostrar cenas do trono. Mostrar ali no capítulo 4 a cena do trono. Na verdade, no capítulo 4, obrigado. No capítulo 4 vem apresentando a Deus como Criador de toda a terra, o Criador de tudo, o louvor dos anjos. Mas no capítulo 4 aparece somente a pessoa de Deus sendo adorado pelos anjos e a pessoa do Espírito. Portanto, Jesus não aparece no capítulo 4. E no capítulo 5, João já está desesperado, porque João olha para o trono, olha para um livro e ele chora. E o capítulo 5 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com os 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. É interessante que quando nós lemos os evangelhos e começamos a ver a descrição da morte e ressurreição de Jesus, há um único momento na terra, da história da terra, aonde Jesus não está presente. Jesus não vê, não sabe, porque ele estava morto. E aqueles 3 dias onde Jesus ficou ali no sepulcro, é um momento onde Jesus não participa de nada na terra. E nesse momento João vê o livro e ele procura, não tem ninguém digno, nem no céu, nem na terra. Na terra ele está morto, no céu ele não está. Então quem é digno de abrir o livro? E esse desespero de João leva ele a ficar desesperado, sem saber o que fazer. Não tem ninguém digno de ler o livro. E esse momento exatamente é o momento onde Jesus estava no sepulcro. Jesus, ao ressuscitar, ele tem um encontro com Maria, e Maria ali tenta se aproximar dele, tenta ali se prostrar diante dele, e Jesus: não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. Então imagina, no céu a ansiedade também, a preocupação, o desespero, insegurança, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Muitos dos apóstolos não tinham entendido completamente o que estava acontecendo a respeito das profecias. Eles olham para Jesus e falam assim: ele morreu, acabou a nossa esperança, a nossa segurança. Será que ainda iremos ver os milagres? Será que ainda veremos o Jesus novamente? No céu, João, através dessa visão também, e os anjos também ansiosos: e agora, quem é digno de abrir o livro? E o texto continua, versículo 4. João diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O anjo conforta João: João, não se preocupe, a raiz de Davi, ele venceu. Ele não está aqui ainda, mas ele venceu. Você precisa se assegurar nisso. E ele continua no versículo 6: então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. No momento que João tem essa revelação,
o anjo fala assim: olha, não se preocupa, João. A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ele venceu. Amém? Amém. Jesus venceu. Ele está fazendo aqui uma descrição de Jesus. Ele diz assim: ó, a raiz da tribo de Judá, ele venceu. Nós somos vitoriosos. E é importante a mensagem de Apocalipse 15, 5, porque todo o conflito mostrado no livro de Apocalipse, ele tem como pano de fundo a vitória de Jesus. Está acontecendo isso, vai acontecer a besta e o dragão, vai acontecer várias coisas, mas não se preocupe, porque a raiz de Davi já venceu. Ele vai mostrar no desfechar da história quem vai se posicionar do lado do vencedor e quem não vai se posicionar. Mas nessa descrição ele vem dizendo: ele venceu. Ele fala aqui que tem uma visão do trono, e agora então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido... Quem é o cordeiro como tendo sido morto? Jesus aparece no céu com as marcas da crucifixão. E ele olha assim o cordeiro como tendo morto. E o versículo 7 diz assim: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrires os selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdote. Está dizendo que Jesus venceu, e ele comprou com o seu sangue. Ele comprou o quê? Diz que ele comprou toda a tribo, diz que ele comprou com teu sangue toda língua, povo, nação, e para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdote. Ele pagou o preço. Para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa entender que quando Adão e Eva se entregaram às ideias de Satanás, ele entregou o reino nas mãos de Satanás e passaram a ser escravos desse reino, súditos do reino de Satanás. Embora eles não se arrependido, Satanás ele tomou posse do reino. Por que ele tomou posse? Porque eles entregaram. E começa agora o plano da salvação, Jesus trabalhando para restituir esse reino. E esse é o momento onde ele vence Satanás, paga o preço da morte, que seria o salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6, 23. E agora ele tem nas suas mãos todo o povo, nação e língua. No momento que Jesus morre, no momento que ele é entronizado, nesse momento Jesus é estabelecido no trono, agora dá início ao seu reino do céu e o seu reino na terra. Ele agora, ele é o rei de toda a terra, não está mais nas mãos de Satanás, como ele diz: aí vem o príncipe deste mundo. A partir desse momento ele não é mais o príncipe deste mundo. E Jesus, ele tem o domínio sobre toda a terra. E fica uma pergunta para mim e para você: se ele já dominou, se a partir do momento da cruz Jesus morreu, ressuscitou, vencendo, recebendo o trono, a majestade, a glória, por que ainda estamos aqui e por que passamos por algumas dificuldades, ou muitas dificuldades? Essa pergunta não se cala dentro do nosso coração quando diz que ele reina. Quando a gente fala que ele governa, às vezes acontecem coisas e você fala assim: está governando mesmo? Será que está governando pelo menos os sonhos, meus propósitos, meus planos? Mas essa resposta nós vamos ter até o final dessa mensagem. Então vamos imaginar o seguinte: Jesus morre, ressuscita, encontra com Maria, não fui ao Pai ainda, vai ao Pai e volta. Quando ele volta, ele passa mais 40 dias.
Desses 40 dias ele sobe ao céu, Atos capítulo 1, versículo ali 8 e 9, quando Jesus sobe ao céu e a nuvem leva ele. A partir daquele momento não aparece mais nenhuma cena de Jesus. A cena de Jesus que vai aparecer agora no livro de Apocalipse. Mas a partir desse momento a Bíblia não narra agora o que? No livro de Atos ele vai falar sobre o Espírito. Sobre o Espírito. Mas olha só o que aconteceu nesse exato momento. Aqui fala o versículo 6, fala aqui do cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. 7 chifres significa a perfeição do seu reino. Você vai para Daniel capítulo 7, versículo 22, ele fala assim: os chifres que vistes é rei ou reino. Então a perfeição do seu reino, a perfeição da sua onisciência nos seus olhos. 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então imagina nesse momento da entronização de Jesus, é um momento de festa, de glória. Os anjos cantam, eis que Ele é digno de toda a glória, porque Ele compraste com o seu sangue o povo, a tribo, nação, língua. Então o céu se festeja, João enxuga as suas lágrimas, ele fica agora confiando no Cordeiro. Mas mais coisas acontecem nesse momento. Fala que esses 7 Espíritos foram lançados sobre a terra. O que significa esses 4 Espíritos? Volta um pouco a sua Bíblia aí no livro de Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 1. Vamos ver aqui o que diz Isaías capítulo 11, versículo 1. Do versículo 2, aliás. Diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Fala 7 características do Espírito. Então o Espírito que ia descer, esses 7 Espíritos significa a plenitude do Espírito. E aqui mostra um pouco da ação do Espírito. O Espírito do Senhor. Ele não é um Espírito que... Porque você vai ver que Efésios capítulo 2 fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos. E fala que o Espírito do inimigo, ele habitava em nós. Era esse Espírito que nos dominava. Mas agora, a partir desse momento, não precisa ser completamente dominado pelo Espírito do inimigo, porque o Espírito Santo ele desce sobre a terra. E quando isso acontece? Isso acontece quando você volta aqui no livro de Atos. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2. Mais interessante que depois da morte de Jesus, 40 dias ele passa com os discípulos. 10 dias os discípulos ficam resolvendo as suas indiferenças, até o ponto que o texto diz que eles tinham tudo em comum. E o que eles estavam fazendo nesse momento que fizeram eles terem tudo em comum? E o que seria tudo em comum entre os discípulos? O que você acha que eles estavam fazendo? O que os discípulos, os apóstolos estavam fazendo depois que Jesus morreu, ressuscitou, passou 40 dias, sobe ao céu? O que eles estavam fazendo? Orando, né? Ali no Monte das Oliveiras, os últimos momentos de Jesus, Jesus fala bem assim: ficai em Jerusalém até do alto receberes poder. Depois ele fala: recebereis poder ao descer do alto o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia, até os confins da terra. Então essa foi a promessa de Jesus. O que eles estavam fazendo? Cumprindo a promessa. Então, quando que vai vir esse poder, esse Espírito? E nós não podemos empregar sem antes receber o poder. Então eles seguiram. O que vai acontecer? Próximo evento aqui dessa igreja é o quê? Você lembra? Qual que é o próximo evento que está na agenda aí? 10 dias de oração. Os 10 dias de oração tinham um propósito. Esses 10 dias, por isso que a igreja tem esse projeto dos 10 dias. É os 10 dias não só para você orar, mas para ter mais unidade entre irmãos. Entrega completa. Nós precisamos ter tudo em comum. E ter tudo em comum não significa que nós vamos ser e pensar do mesmo jeito, mas nós vamos estar no mesmo propósito.
Precisamos ter o mesmo propósito. Enquanto estivermos divididos como igreja, enquanto estivermos com planos diferentes na igreja, não seremos fortes o suficiente para alcançar o foco que Jesus disse que viria o fim. Esse evangelho do reino será pregado para todo o povo, nação e língua. Então virá o fim. Quer encontrar com ele? Então a gente precisa ver o fim desse mundo para encontrar com Jesus em uma nova vida, uma vida eterna. Para que isso aconteça, nós precisamos nos reunir. Nós precisamos, é muito bonito quando o livro de Atos fala que eles tinham tudo em comum, partilhavam o pão de casa em casa, não havia nenhum necessitado entre eles, porque havia preocupação pelo irmão. Então eles olhavam um para o outro, quem está precisando, quem está mais triste, quem nós vamos precisando. Existia essa comunhão entre eles. E isso levaram eles. Por que eles fizeram isso? Porque nós temos uma promessa. O Espírito Santo precisa descer sobre nós. Nós precisamos pregar esse evangelho do reino para todo o povo, nação e língua. E como isso acontece? Isso é impossível para a igreja. Tem muitos eventos na Bíblia que ele acontece de uma forma natural, mas a pregação do evangelho para todo o povo, nação e língua, ele é uma coisa que precisa acontecer de uma forma sobrenatural. E Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então eles ficaram em oração. Quando terminou-se os 10 dias, conta aí, Jesus morreu 40 dias, com mais 10 dias dá 50. O que se cumpria depois de 50 dias da Páscoa? Porque vai contar, Jesus é a Páscoa, é o Cordeiro Pascual. 40 mais 10, 50. Pentecoste. Outra coisa que acontece depois da Páscoa, 47 dias eles andando ali pelo deserto. Eles chegam ali no Monte Sinai e Deus fala bem assim: vocês se preparem durante 3 dias, porque daqui 3 dias eu vou descer sobre vocês. Se você for contar, a entrega da lei para o povo foi depois de 50 dias. Então 2 coisas estão acontecendo aqui em Atos capítulo 2. Primeiro, Deus ele está novamente descendo sobre o povo através do Espírito. Segundo, Deus está agora imprimindo a lei dele no coração, assim como ele prometeu em Jeremias 31, Ezequiel 36: imprimirei as minhas leis no seu coração. É uma nova aliança que ele está fazendo, uma nova aliança no sentido de a mesma lei, a mesma aliança, mas não é em pedra, agora é no seu coração. E agora não é mais um cordeiro que você precisa matar, ele é o cordeiro pascual, Jesus Cristo. Então quando começa isso, as evidências dessa festa do céu e essa festa da terra acontece o seguinte: Atos capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, olha só, o evento, uma marcação, coisas sobrenaturais acontecem. 12 apóstolos, 12 discípulos, tinham mais ali, né? Tinham mais outros, mas em específico 12 deles, Jesus fala: vocês vão pregar esse evangelho para todo o povo, nação e língua. Como que 12 apóstolos iam fazer isso? O Espírito já começa mostrando como é de uma forma sobrenatural. Estavam reunidos, olha só, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Estavam habitando ali em Jerusalém homens de quantas nações? Todas as nações da época estavam reunidos ali. Olha a oportunidade de pregar para todo o povo, nação e língua. Estava todo o povo ali? Não, mas tinha representantes de todas as nações. Então, se eles entendessem a verdade sobre Jesus, que ele morreu, foi crucificado, que ele ressuscitou e ele vive, e todo mundo precisa aceitar ele como o único e suficiente Salvador,
poderiam voltar para sua casa e revelar essa mensagem para... E é exatamente o que aconteceu. É exatamente o que aconteceu. Quando você vai aqui para Colossenses capítulo 1, versículo 23, coloca para mim, David, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Vai dizer assim, ó: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O apóstolo Paulo diz assim, ó: esse Evangelho na minha geração foi pregado a toda criatura. Como? De uma forma sobrenatural. Então, para que aconteça o fim nosso... Agora, por que esse Evangelho foi pregado a todo o povo, nação e língua, toda criatura debaixo do céu, e Jesus não voltou ainda? Por quê? Faltava a nós? Quem dá mais aí? Jesus falou pregar este Evangelho do Reino. E este Evangelho do Reino? É testemunho. Mas não está sendo pregado o Reino. Porque eles pregam e tudo errado. Mas esse Evangelho foi pregado pelos apóstolos. Esse é do Reino. Ó, está esquentando. Porque ainda não tinha começado o juízo. Então Jesus não poderia voltar antes de um juízo. Então, a partir de 1844 começa ali o juízo investigativo, com o cumprimento da profecia de Daniel capítulo 8, né? Até 2.300 tardes de manhã e o santuário será purificado. Então, o que acontece? Nós nascemos nessa geração aonde já está acontecendo o juízo. Por isso nós somos chamados o povo de Laodiceia. Laodiceia significa povo do juízo. Nós somos o povo do tempo do fim. E se Deus se manifestou com grande poder e glória, ainda não é o tempo do fim, através dos apóstolos, com esse derramamento do Espírito Santo, muito maior vai ser no fim. Agora, o que acontece? Imagina pessoas de todos os lugares do mundo estão reunidos em Jerusalém para uma festa, que era o Pentecoste. Não existia estratégia mais bem elaborada do que essa de Deus. Ó, Pedro, mas como que a gente vai falar para todas essas línguas? Tem pessoas aqui que falam línguas diferentes. Lembra de Babel, quando Deus ele começa a confundir as línguas? Agora está acontecendo a inversão de Babel. Lá ele espalha o povo com línguas diferentes. Agora ele une o povo com línguas diferentes. Mas agora para ouvir o Evangelho. E esse Evangelho foi pregado por esses 12. Mas imagina Pedro, iletrado. E talvez, não sei que língua, se ele falava mais de uma língua, mas eu acredito que ele não ia falar de todas as línguas. Deus agora dá um dom específico para ele. Fala que eles começaram a falar em outras línguas. Pensa que negócio muito maravilhoso. Imagina se Deus reúne aqui pessoas de vários lugares e só tem essa igreja aqui. E agora como é que a gente vai pregar em alemão? Como é que a gente vai pregar em japonês? Eles estão aqui, mas como é que eu vou falar para eles? Deus fala assim: não se preocupe, porque esse dom, você acredita que esse dom cessou já? Ou ele... Não existe mais dom de língua? É a possibilidade de existir, sim ou não? Sim, mas... Sim, porque o seu Evangelho do Reino precisa ser pregado. Só que esse dom, eu preciso falar e você precisa entender. Se você entende o que eu estou falando, na língua que eu estou falando, eu não tenho necessidade de um dom de língua, porque eu estou falando e você está entendendo. Agora, se tem outras pessoas que falam em outra língua, eu preciso de um dom específico para alcançar o coração dele. E é isso que aconteceu no Pentecoste. Então, quando nós vamos ver, olha as evidências que esse dom era de uma língua já existente. A gente vai continuar dizendo aqui, versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então eles ficaram
que está acontecendo? Esses rapazes aí não é galileu? Por que eu estou ouvindo na minha própria língua? A pergunta deles é: o que está acontecendo? E o que estava acontecendo? A entronização de Jesus no céu. Ele entronizado, recebe o reino, pega o livro que ninguém era digno de abrir, e a partir desse momento ele fala assim: a festa do céu. E agora o que acontece? O Espírito Santo já tinha sido derramado sobre toda a carne, como Pedro vai dizer aqui no Antigo Testamento, sim ou não? O Espírito estava ou não no Antigo Testamento? Estava. Mas como que ele estava? Sobre toda a carne? Era todo mundo que era batizado com o Espírito Santo? E havia exceções. Ele pega um rei e unge o rei. Ele pega um ser e unge, coloca ele como um sacerdote, como alguém liderava cheio do Espírito. Mas hoje nós temos os sacerdotes de todos os santos, todos vocês, todos nós somos templos do Espírito Santo. E quando você volta um pouquinho em João capítulo 7, o versículo 39, olha só o que Jesus diz. João 7,39 diz assim: isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado ainda. Então o Espírito Santo não tinha descido sobre toda a terra ainda, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas nesse momento, a entronização de Jesus, a glorificação de Jesus, a aceitação de Jesus diante do Pai, e agora a certeza que Ele venceu e que agora Ele pode tomar a terra. Eles são meus, eles. Jesus diz assim: agora eles são meus. Ele ora lá em João capítulo 17, não para que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque eles são meus. Então, nós percebemos que Jesus, mas por que Ele nos deixou aqui ainda? Nos deixou pelo propósito. E olha só que Pedro na verdade vai testificar. Quando o pessoal ali, aquela multidão de nações diferentes, começa a perguntar: o que está acontecendo? Por que eu estou ouvindo ele falar na minha língua? Todo ano que eu venho aqui na festa de Pentecostes não acontece isso? Uma dificuldade danada para me explicar o que eu quero para eles que são daqui de Jerusalém. Por que agora eles estão entendendo tudo ou eu estou entendendo o que eles estão falando? Aí agora, primeiro, a essa pergunta. Segundo, um grupo está falando assim: o que está acontecendo? Outro grupo já olha assim e diz assim: está tudo doido, estão tudo embriagado. Olha só o que diz. Versículo 7: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em a nossa própria língua materna. Qual que é a sua língua materna? Brasileiro. Você fala português. Se eu pergunto um chinês, qual que é a sua língua materna? Chinês. Você fala com um alemão, qual que é a sua língua materna? Alemão. Então, o próprio texto, se você ler esse texto aqui sem, se você não tiver com ideias preconcebidas de ninguém, você vai entender por você mesmo que eles falaram em outra língua. Agora, existe uma ideia, porque as pessoas já vêm com umas ideias preconcebidas. Alguém já falou: olha, é língua estranha, você precisa falar lavachulha, jurificanta, cantareira, tem essas palavrinhas aí. Mas essas palavras aí não salvam ninguém. Imagina se você entra numa igreja e eu estou falando ali de uma forma cheia do Espírito e falando, e você não entende nada. Você vai se arrepender de quê? Você vai entender o que a respeito de Jesus? Percebe que é um tom egoísta, leva você a chamar a atenção de você. Olha, ele é um profeta, ele é cheio do Espírito porque ele fala. Não, diferente. Deus, ele fala assim: por que ele é cheio do Espírito? Porque ele dá fruto. Qual é o fruto? Quando você olha aqui no capítulo 38, você vai ver que depois que Pedro fala, depois que Pedro prega, explica o que aconteceu a respeito de Jesus, quase 3.000 pessoas. Eles olham assim: eu entendi, Pedro, o que você falou, e agora? O que nós vamos fazer diante de tudo isso? Aí Pedro continua falando, todo mundo
entende? Arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados, e vocês vão também receber o dom do Espírito Santo. Por que vocês vão receber o Espírito Santo? Porque está disposto. E o que está acontecendo, Pedro? Olha só o que ele vai dizer. Aliás, aqui ele vai falar no versículo 10, as nações que estavam presentes ali: somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. Somos romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos cretenses, árabes, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Eles entendem o que está falando. Eles conseguem dar um glória, eles falam um amém, porque eles sabem do que Pedro está falando. Eles entendem. Aí, versículo 14 diz assim: levantou-se Pedro. O versículo 12, fala que eles estavam zombando, dizendo que eles estavam embriagados. Pedro diz assim: nós não estamos embriagados, até porque é 9 horas da manhã. O que está acontecendo? Aí Pedro vai explicar. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vedes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre aqui, o que está acontecendo? É que foi dito por intermédio do profeta Joel, que acontecerá depois. Acontecerá depois, nos últimos dias. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E Pedro ele vai falando e explicando o que está acontecendo. E ele diz assim: varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio, presciência de Deus, vos matastes, crucificando por mãos de iníquos. Ele vai dizer assim: vocês mataram Jesus, vocês crucificaram Jesus, vocês viram os milagres que Jesus fez. É a pregação de Pedro. Deixa eu só achar um texto aqui, onde Pedro explica exatamente o que está acontecendo. Vai falar de Davi. É o versículo 32, ele vai dizer assim: a esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Pedro, nesse momento, ele está tendo a revelação. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus foi entronizado, ele foi colocado à destra de Deus. Você vai no capítulo 4, ele não está lá. Agora Pedro diz assim: ele está à destra de Deus, o Pai. E agora está acontecendo o quê? Que ele está derramando o teu Espírito sobre toda a terra. E essa verdade vai ser repetida por todos os apóstolos. Você vai ver Estevão. O que traz esperança para Estevão ao ser apedrejado? É que ele tem uma visão do céu e ele vê Jesus à destra. Isso conforta o seu coração. Ele está dizendo assim: eu venci, já estou à destra do Pai, você vai morrer, mas não se preocupa não. Isso traz esperança para ele. E nesse momento que ele tem essa visão, ele fica com o rosto iluminado. Irmãos,
A verdade é que nós não temos a visão de Estevão. Nós não temos, às vezes, revelações como Pedro. E às vezes não, todas as vezes nós precisamos, ou a maioria das vezes precisamos acreditar no que está escrito, sem ver, sem escutar a voz de Deus, e entender que Ele venceu e está vencendo na nossa vida também. E isso é difícil. Às vezes não vemos a evidência que estamos cheios do Espírito. Às vezes nos perguntamos, será que o Espírito está sobre mim mesmo? Porque não acontece as mesmas obras, elas não continuam nos seguindo. Porque aquelas obras, naquele momento, existiam um propósito. Todas aquelas pessoas, eles estavam associando Jesus com milagre. Então, que ele visse fazendo os mesmos milagres, então era a evidência que esse era verdadeiramente um discípulo de Jesus. Porque eles faziam as mesmas obras de Jesus. Ai, nós, ainda não. Mas, grande conflito no final ali, no livro, vai nascer sendo alguma coisa, ele vai dizer que tem uma visão que o povo de Deus, com o rosto iluminado, eles faziam milagres muito maiores do que esses. Amém? Você quer receber esse poder? Agora, quando eu fico pensando, o Espírito, há uma coisa. Primeiro, ele cita Joel. Ele fala assim, disso o que está se cumprindo aqui. O profeta Joel tinha falado isso para a gente já. E o que Joel fala? Põe Joel para mim, por favor. Joel capítulo 2, versículo 23. Joel capítulo 2, versículo 23. Enquanto ele vai dizer assim, ó: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. E ele usa muito essa linguagem da agricultura, e ela não está muito distante de nós para nós entendermos, porque no contexto onde nós vivemos, nós estamos cercados pela agricultura. E ele vai falar de chuva. Primeiro, ele fala de uma chuva chamada chuva temporã, e fala de uma chuva chamada chuva serôdia. A chuva temporã, ela era uma chuva que ela acontecia ali no mês de março até abril. Era uma chuva bem ralinha, sabe? Uma chuva fraca. Nós chamamos ela hoje de garoa, talvez. Seria talvez aquela garoinha, mas ela era constante, ela não parava. Aí o que acontece? Aquelas pessoas que viviam da agricultura, eles dependiam muito da data certa, no momento certo, da ação certa de plantar para que a chuva caísse, germinasse. E o que acontece? Chegava nesse mês, eles semeavam. Aí vinha a chuva temporã. A chuva temporã é o poder especial que Deus dava. O homem arava a terra, preparava, plantava, mas o crescimento dependia dessa chuva. A chuva temporã era uma chuva fraquinha, mas ela levava o grão a germinar. Mas para uma boa colheita, e para que eles tivessem uma colheita com abundância, eles necessitavam de uma outra chuva, e eles contavam com ela. Se não viesse essa chuva, até tinha fruto, mas era pouco, né? Mas o que acontece? A chuva era chamada de chuva serôdia. Essa chuva era uma chuva mais forte, só que ela não era uma chuva que era constante como a chuva temporã. Ela era uma chuva de momento que ela vinha, mas é a chuva que amadurecia o grão. E depois daquela chuva, o grão estava preparado para a colheita. Então, quando nós vamos ver, Deus ele falou assim: eu vou derramar em justa medida a chuva. Aí no versículo 28, o que ele vai dizer? Você passa no versículo 28, ele vai dizer o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Se essa profecia é para os últimos dias, significa que você que já está numa idade, você vai ficar falando assim: eu não vou estar nesse dia, ou eu não quero estar nesse dia porque eu já estou, sabe, eu não tenho força, não tenho ânimo mais para isso. A chuva serôdia é
o aditivo que você vai ter para passar pelo tempo de angústia, para vencer as perseguições finais. Então, quem é que vai estar presente? Jovens, velhos, crianças, todos vão estar. Pode ser que alguns de nós tenham que descer da sepultura antes? Sim. Mas isso não significa que... Porque muitos falam que, eu não vou estar lá, olha para a minha idade. Eu estou fraco para isso. É impossível passar pelas perseguições, por tudo aquilo que vai acontecer. Como seria impossível Pedro olhar para aqueles algozes e falar assim: eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. O que deu poder para Paulo falar assim: põe o pescoço aqui, você pode cortar minha cabeça porque eu já cumpri a minha missão. Combati um bom combate, guardei a fé. O que deu força para eles? O Espírito. Então essa promessa é significativa para mim e você, sim ou não? Sim. Muito significativa. Significa, sem ela, não iremos passar por esse tempo de angústia. Ou aliás, sem o Espírito, eu não vou ser perseguido. Sem o Espírito, eu vou perseguir. Com o Espírito, eu corro risco de ser morto. Mas sem o Espírito, eu vou matar. Percebe? Então, assim, é muito significativo. E a minha pergunta é o seguinte: por que não falamos mais sobre o Espírito? Por que não pregamos mais sobre o Espírito? Por que não lemos mais sobre o Espírito? Porque as nossas reuniões não falamos mais do Espírito? Porque imagina só, a pregação do Evangelho depende do quê? A mudança do caráter depende de quê? A vitória sobre o pecado depende do quê? Do Espírito. E acontecerá depois. Eu vou derramar, é uma promessa, só que ela acontece. Pedro, ele liga Joel com o que está acontecendo. Ele liga Apocalipse 5, ele fala assim: ele foi entronizado à direita do Pai e ele derramou o Espírito. Mas o que está acontecendo é que Joel já tinha falado isso também. Então essa promessa de Joel, ela é parcial, porque ela começa agora com a primeira chuva, que seria a chuva temporã. Ela é mais fraca. A chuva forte vai vir. Se é poder, quando eles oram e o lugar onde ele está treme, como diz Atos capítulo 4, com a sombra de Pedro, ele cura pessoas. Com um pedaço das vestes de Paulo, ele cura pessoas. Então imagina algo maior. Ei, olha para mim. Imagina algo maior do que isso. Elton, você está querendo dizer para mim que Deus vai me usar de uma forma mais poderosa do que usou Paulo? Eu não. A Bíblia está dizendo que vai vir um poder maior. Somos dignos disso? Ninguém foi digno. Ninguém é digno. Mas é a forma dele terminar a história. Nós vamos precisar, sabe por quê? Porque Satanás, ele vai vir com todo o poder da mentira e prodígio da mentira para enganar as pessoas. E vamos precisar de muito poder para revelar o Cristo verdadeiro. Vamos precisar de muito poder. Então, quando nós vamos aqui para João capítulo 14, João capítulo 14, versículo 16, Jesus, ao falar com os discípulos, ele vai dizer o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus está dizendo assim: eu vou rogar ao Pai, Ele vai dar outro Consolador para vocês. Essa palavra outro significa outro do mesmo. Outro Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele fala assim: Ele está convosco. Vocês conhecem Ele. Ele está aqui, está andando, está fazendo milagre, está multiplicando pães, mas Ele vai estar em vós. É forte isso ou não é? Jesus, ele está dizendo assim, e o capítulo 16, ele vai dizer o seguinte, capítulo 16, versículo 7, 16, versículo 7, olha só o que Jesus diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Se eu não for glorificado, não pegar aquele livro, ninguém é digno de abrir o livro e vocês não podem receber o Espírito. Então é necessário que eu vá. Se eu não for pagar o preço
Você como cordeiro morto aparecer lá, vocês não podem. Ele, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Então Jesus está dizendo assim, eu vou enviar eu mesmo na pessoa do Espírito. Eu estou com vocês, mas eu quero estar em vocês, eu quero estar mais próximo ainda de vocês. Olha que coisa tremenda, irmão. Quando eu estudo sobre o Espírito Santo, isso me impactou muito a minha vida. Sabe por quê? Porque uma distração que nos toma, nos leva a viver sem o Espírito, e nos acostumamos a viver assim. Um trecho do livro Revolução do Espírito que eu li, ele fala bem assim, muitas igrejas, se o Espírito Santo for retirado da terra, elas continuariam o culto, tendo a lição da escola sabatina, a pregação, o ministério de louvor, e eles não perceberiam que o Espírito foi retirado. Por que isso? Porque acostumamos viver sem o Espírito. Irmãos do céu, viver sem o Espírito é muito prejuízo, é muita decepção, é muita frustração com os nossos pecados. Machucamos uns aos outros, planejamos coisas erradas, porque não somos guiados pelo Espírito. Mas ele diz, aqueles que são guiados pelo Espírito, o que eles fazem? Eles fazem a vontade de Deus, e não existe como glorificar a Deus ou fazer a vontade dele sem o Espírito. Então meu apelo a você, em nome de Jesus, coloca o seu joelho no chão, faça propósitos com Deus. Isso precisa ser constante. Preciso ser batizado pelo Espírito. Todos os dias que você acordar de manhã, a primeira coisa é: Senhor, me batiza com teu Espírito. Preciso decidir um monte de coisa, desde a roupa que eu vou vestir, da comida que eu vou comer, para os lugares aonde eu vou, como alcançar os meus projetos do dia, desde coisas simples: qual mercado eu devo ir, o que eu devo comprar, quem que eu devo falar. Livro de Jó, capítulo 29, ele termina falando uma coisa interessante. Deixa eu tentar achar esse texto aqui. E esse texto está num contexto bem interessante. Tem relógio para parar. Livro de Jó, capítulo 29. Deixa eu ver se é o 29 mesmo. Acho que não é não. Não vou achar. Mas ele fala o seguinte, livro de Jó, se você quiser esse texto depois eu mando para você. Ele faz uma pergunta porque aqueles homens eles estavam ali querendo confortar Jó, mas sem o Espírito. E Jó faz uma pergunta assim: é qual Espírito? Através de qual Espírito você está falando? E eu fico muito, investigando a minha vida. O que eu falo, as conversas, quando eu estou com algumas pessoas, eu fico assim: será que foi qual Espírito que estava ali? Quem que deu essas ideias? Porque quantas vezes eu não vejo uma escassez do Espírito em minha vida e eu imediatamente faço que nem Pedro: eu sei, Senhor. Está pronto para ele? Estou, Senhor, estou pronto para ele. Pedro, você não está. Você não está, eu sei que você não está. E por isso que ele fala, 2 Coríntios capítulo 3: examinais a vós mesmos se vocês estáis na fé. E eu preciso examinar, e o problema que nós vivemos, acostumamos a sofrer, a dar prejuízo, viver sem o Espírito. Irmãos, pensa bem pela lógica, não dá. Se você está fazendo coisas erradas, significa que você não está ligado na coisa certa. Agora, se as coisas que você fez errado promoveu bênção para outras pessoas, salvação para outras, aí sim se cumpre aquilo que Jesus disse. Como é que ele fala? Romanos 8, 28. Quem lembra desse texto? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Você não pode aplicar isso para os seus erros. Você não pode aplicar isso para uma vida sem Espírito. Vivi sem o Espírito, isso colaborou para o bem. Nunca. Todo bem
Tudo colabora para o bem daqueles que amam ao Deus, que vive segundo o seu propósito. Terminando o texto, nós percebemos que são aqueles que vivem o propósito de Deus, e as coisas erradas, ou que parecem estar erradas, no final do século. Você vê isso na vida de José, você vê isso na vida de João Batista. Parece que foi um desastre o ministério de João Batista. Termina decapitado, errou alguma coisa? Não, porque isso colaborou para coisas maiores que nós não sabemos. Então viver sem o Espírito é a fraqueza da igreja, a impotência da igreja, a infelicidade da igreja, a incapacidade da igreja. Uma vida sem Espírito. Se o Espírito Santo for retirado daqui, será que nós vamos sentir? Irmãos, eu sei quando eu estou sem Espírito. E não é todo dia que eu estou com Espírito. Mas sabe por que é bom de saber? Porque ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato, se você abrir, eu entro. Tem dia que eu acordo e falo assim: hoje eu não estou no Espírito, porque a minha vontade hoje está sendo essa. Hoje eu não estou no Espírito, porque tem coisas que a pessoa fala que vem aquelas respostas, sabe? E eu olho assim: hoje eu não estou. E quando eu não percebo, alguém fala. Ontem mesmo, eu conversava com uma pessoa que era o dono da casa que eu morava de aluguel. E eu falei assim: eu vou passar lá, manter aquele relacionamento, conversar um pouco com ele e falar um pouco de Jesus para ele. Sentei lá, fiquei conversando com ele. Eu vou falar uma coisa, falei outra, e a gente foi conversando. Aí eu fui com uma boa intenção. Daqui a pouco ele terminou falando assim: rapaz, a gente poderia conversar 3 dias e não falar mal de ninguém, né? Aí ele falou assim: o senhor não falou, mas eu falei. Entendeu? Então, tipo assim, na mesma hora eu saí dali com o coração cortado, porque eu falei assim: eu vim com um propósito e falhei no meu propósito. Aí eu resumi ele: sem o Espírito. Sem o Espírito, irmão, você vai pregar, você passa vergonha. Sem o Espírito, você chega lá com toda a vontade de fazer, expelir demônio e fazer tudo. O demônio olha para você e fala assim: eu conheço Paulo, conheço Jesus. O Espírito está aí, não conheço você. Não te conheço. Percebe? Eu só queria despertar em você a necessidade do Espírito. Não dá para viver sem Ele. E ele diz assim: eu vos darei outro Consolador, outro do mesmo, que o mundo não conhece, não vê, mas vocês conhecem. Ele está com vocês, mas ele não está em vocês. Outro texto diz, que a gente leu aí, João 16, ele diz assim: é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Aí quando a gente vai agora para João capítulo 16 e o versículo de número 13, João 16, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: minha criança está aí? Vive? Amém. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Não há como pregar, não há como viver sem o Espírito. Ele vai te guiar em toda a verdade. Quando ele fala em toda a verdade, é toda a verdade. E não é toda a verdade sobre Deus, toda a verdade sobre o que é verdade para a sua vida. Você quer comprar um produto, se é falso ou verdade, você precisa da verdade. O Espírito Santo vai guiar. Não, para isso aqui não. Isso aqui vai fazer mal para você. O Espírito Santo, agora, sem o Espírito você não decide as coisas boas, as coisas saudáveis, você não fala as palavras certas, não faz os negócios certos, a sua vida vai ser uma vida de prejuízo. A vida, gente, é triste demais. O jovem sem Espírito, ele olha assim e fala assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair da igreja. Estou cansado de comer soja, estou cansado de ouvir de comer, beber essa cevada. Eu vou embora, me dá a minha parte que eu estou indo embora. Seu Espírito, o que ele faz lá? O que ele faz lá fora? Gasta tudo do jeito dele. No final, prejuízo. A sorte dele é que você pode... Desculpa aí. A sorte dele é que você... e a sorte nossa é que você pode não ter o Espírito dentro de você.
mas ele nunca sai de perto de você. Ele fala assim, ó, eu bato na porta, eu quero entrar. Mas isso não é história comigo. Eu não quero essa história de ouvir Jesus batendo na porta. Não, eu não quero ouvir ele batendo. Eu quero ele dentro. Eu quero ele mudando as coisas. Eu quero ele realizando os sonhos, os propósitos dele na minha vida. É isso que eu quero. Então eu preciso, Senhor, todos os dias, permanecer em mim. Irmão, revisa a sua vida. Fica olhando o que você fala. Fica analisando você. Eu faço isso todos os dias e eu vejo como eu sou pecador. Toda vez que eu vejo isso, eu fico assim, nossa, eu preciso do Espírito. Quando eu olho para o meu filho, eu preciso educar, eu preciso do Espírito. Quando eu olho para minha esposa, daqui a pouco ela está discutindo, preciso do Espírito, precisa resolver a situação. Quero montar um negócio, preciso do Espírito.